Professor Chiquinho, mais uma vez aqui para lhe ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimentos em matemática. E agora também no canal do Professor Marcos Aba. Portanto, você tem dois caminhos a mais a trilhar em busca dos seus conhecimentos. Mas para isso, é necessário que você se inscreva nos dois canais, deixe o seu sininho acionado para você ser notificado quando chegarem os próximos vídeos. E eu tenho duas coisas a lhe pedir. Uma delas dê um like nesse vídeo. Esse like é muitíssimo importante para a gente perante ao YouTube. E a outra é que peço que você compartilhe essas informações nas suas redes sociais. Nos ajude a disseminar esses conhecimentos para a maior parte das pessoas possível, porque esse é o nosso objetivo, alcançar o maior número de pessoas possível que tem medo da matemática, tá bom? Muito bem, dando continuidade aos vídeos sobre letramento matemático e aprendizagem significativa, né? Esse é o 7º vídeo que estou fazendo, sempre falando, né, que esse vídeo é bem direcionado para as pessoas que trabalham com a pedagogia, com as crianças pequenas, nas séries iniciais, mas interessa ao público em geral, mas principalmente pais, né, que querem ajudar seus filhos a se desenvolver matematicamente, conhecer um pouco da história da matemática, tá? E cuidadores de crianças. Então, nos vídeos anteriores, eu já falei dos números perceptuais, lá idealizado, chamado, né, por Piaget, falei de sequenciação, seriação, adição e subtração empírica, quantificação, conservação do número, né? E hoje o nosso assunto é o zero, uma das mais importantes invenções da humanidade. Como assim, professor? O zero, uma das mais importantes invenções da humanidade? Isso mesmo, daqui a pouco eu vou demonstrar isso, vou dar a justificativa desse título, tá bom? Por que isso? O zero, ele não sempre existiu, o zero é relativamente novo. Quando começou a ideia, né, de zero, mas não com símbolo como a gente conhece hoje, surgiu já lá na Babilônia Antiga, por volta do ano 300 a.C., né? Eles, como em vídeo anterior eu já mostrei esses símbolos, né, que é cravo ou cunha, depende do autor que chama, eles utilizavam esses dois símbolos, esses dois cravos, né, de forma inclinada, para simbolizar o nada, né? Ou seja, quando não existia quantidade naquela posição, eles utilizavam esse símbolo aqui para indicar o nada. Antigamente era só um espaço vazio, antes dessa época, antes de 300 a.C., os babilônios utilizavam só um espaço, assim como os maias também utilizavam um espaço entre dois números para dizer um espaço vazio, para dizer que ali não tinha quantidade alguma. E os babilônios, no seu sistema numérico sexagesimal posicional, então eles evoluíram um pouco e chegaram colocando esse símbolo. Mas, mesmo assim, era muito complicado para se fazer cálculos matemáticos, era bem trabalhoso. Somente, depois de, contando 300 anos antes de Cristo, somente em 628 depois de Cristo, foi que lá na Índia, o matemático Brahmagupta, né, ele sugeriu que fosse colocado um ponto embaixo do número para significar o zero. E ele também desenvolveu equações matemáticas, né, demonstrou como se chegava ao zero fazendo adição e subtração. E depois do Brahmagupta veio o algarismo, né, que é daqui, esse matemático persa, né, Ibn Musa Algarismo, né, que é daqui que a gente tem o nosso nome de algarismos, né, que a gente considera os chamados algarismos. Ele sugeriu que quando em cálculos matemáticos, na casa das dezenas, não tivesse quantidades, não tivesse alguma quantidade,
colocasse um círculo, né, no lugar, na casa das dezenas. Como, por exemplo, eu estou fazendo uns cálculos e eu chego 300, eu tenho isso aqui. Então, na casa das dezenas, ele sugeriu que colocasse o zero. Então, aqui está escrito 308 no nosso sistema já, né? Mas isso não foi uma batalha fácil para se chegar nisso. Precisou muito gasto de energia para eles entenderem essa situação. Para nós hoje é muito fácil, né? Porque nós já nascemos dentro desse sistema. E, finalmente, os árabes, nas suas conquistas, levaram essa ideia de zero para a Europa, né? Mas lá por volta do século XV, finalmente ele ficou definido, foi aceito, porque na época também tinha uma batalha religiosa, a Igreja Católica não concordava a questão do zero, a questão do nada, né? Questão filosóficas, né, e religiosas. Mas finalmente, lá no século XV, início do século... Entre o século XV e século XVII, então realmente ele foi definido, e foi graças a isso, né, dele ter sido aceito lá na Europa como realmente um número, que até então não era aceito, e foi graças a esse que agora eu vou justificar o motivo, né, do zero ser uma das maiores invenções da humanidade. Como, por exemplo, sem o zero, como que a engenharia, as engenharias tinham se desenvolvido, como que a economia, né, as teorias econômicas teriam se desenvolvido, como que o Newton tinha trabalhado seus cálculos, que hoje nós conhecemos como cálculo diferencial integral, né, como o René Descartes teria trabalhado a sua geometria analítica, lá no século XVII, início do século XVII, né, onde o René Descartes, em 1637, lançou o seu livro O Discurso do Método, e onde, entre outras coisas, tem as descobertas, né, do René Descartes, tem também a geometria analítica, que é o que nós estudamos hoje. Então, como que ele, por exemplo, os seus pares ordenados, né, no x e y, como que ele ia trabalhar a partir do 1, então tinha que ter o zero, né? Por isso ajudou muito o Descartes a criar a sua geometria analítica. Outra coisa, o George Boole, como que ele teria criado o sistema binário, que hoje nós estudamos o sistema binário, que é composto só por dois números, que é o 0 e o 1. Aqui só um pouquinho para quem, no caso aqui, como que nós vamos representar no nosso mundo hoje. Por exemplo, uma lâmpada acesa representa o 1, uma lâmpada apagada representa o 0. Quem estuda lógica digital, lá no ensino médio, pode ver essa simbologia. Então, como que hoje, né, o computador seria o que é hoje, nós teríamos todo esse conhecimento, o desenvolvimento da eletrônica, o desenvolvimento da computação, se a linguagem que o computador entende é essa aqui, a linguagem binária, então está aqui a justificativa, né, de que o zero é uma das maiores invenções da humanidade. E agora sim, depois de aceito, depois de estar fazendo parte dos nossos números, agora sim está completo o nosso conjunto dos números naturais, né? Agora sim está completo o nosso conjunto dos números naturais, e no próximo vídeo, aí sim já vamos trabalhar, né, adição, subtração com os números naturais, e conforme eu já falei em vídeo anterior, vamos trabalhar com material dourado, né, para mostrar para a criança de forma concreta as representações. Porque aí, a partir daí, então, a gente já pode passar para o abstrato.
porque agora com a criação do zero, com a incorporação do zero ao nosso sistema numérico, então nós podemos abstrair realmente o que antes era só, os números representavam quantidades de objetos palpáveis, né? Como por exemplo, 2 bananas, 3 laranjas, ou uma vaca, 2 vacas, 2 bois. Então, agora não, o número vale para qualquer quantidade, de qualquer objeto. Então, ele passa a ser agora de forma abstrata. E é isso que nós vamos dar continuidade sequência, né, nos nossos vídeos sobre o letramento matemático. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se interessado por esse assunto e peço mais uma vez, dê um like nesse vídeo, compartilhe essas informações nas suas redes sociais e aguarde o próximo vídeo onde nós já vamos trabalhar com material dourado, trabalhar com a soma e subtração, as 4 operações utilizando o material dourado. Tá bom? Então lhe aguardo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.